aí que nós pegamos, eu queria falar de duas coisinhas, Elza, que eu sei que você domina. Uma tá dentro daquilo que você já disse a respeito do futuro, da inovação, porque, entre outras coisas, você também trabalha com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, análise de registros cerebrais durante cirurgia de Parkinson, dis- distonia e outras, fisiologia respiratória, endócrina e cardiovascular. Você já fez um trabalho muito bacana, e aí eu não entendo muito, eu vou fazer o ignorante aqui, que era um trabalho de mapeamento para cirurgia de Parkinson. Como que é isso? Como é que está essa evolução? A cirurgia de Parkinson foi um evento muito positivo na minha vida. No momento em que profissionalmente eu estava assim, nossa, o que mais que eu tenho para fazer, né? E apareceu então o convite de um amigo que havíamos trabalhado no início da minha carreira juntos. E ele seguiu para montagem de equipamentos para atender a demanda cerebral da América Latina, dos Estados Unidos e tal. Ele montou uma empresa no Brasil que trabalhava então com equipamentos para avaliar a função cerebral, dentre outras coisas. E num determinado momento ele resolveu comprar então na Alemanha um computador que poderia monitorar a atividade cerebral. E durante muito tempo na faculdade eu trabalhei com essa parte cerebral, atividade cerebral, então foi algo assim. Depois a gente foi dividindo um pouco as funções entre os docentes e cada um foi selecionando uma parte. Eu fiquei com respiratória, cardio, endócrino, né? O outro ficou mais voltado às suas pesquisas para a parte cerebral. E aí ele me puxou isso lá atrás, que quando nós trabalhávamos juntos, nós falávamos na parte cerebral. Ele falou, olha, vem me ajudar, que eu estou com um computador e preciso monitorar alguns pacientes que vão fazer cirurgia de Parkinson. Os pacientes que têm problema com Parkinson, eles acabam desenvolvendo algumas características, podem estar associadas ou não. Uns desenvolvem tremor, outros desenvolvem rigidez, dificuldade de marcha, facilidade de queda, ficam endurecidos, né? Outros têm dificuldade na fala. Então, às vezes o contexto é mais grave, todos estão associados. Então, às vezes o indivíduo tem movimentos involuntários, não no Parkinson, mas outras patologias cerebrais, que seriam aqueles famosos tics, né? Que eles acabam se debatendo involuntariamente. Então, são patologias que podem ser tratadas hoje, não só com medicamento. Porque chega um momento em que o medicamento ele não exerce a sua função plena devido ao estágio da doença. Então, para um estado mais avançado, se o paciente não tiver mais de 70 e poucos anos, é possível intervir fisicamente, localmente no cérebro, fazendo uma cirurgia implantando um eletrodo, um pequeno fio que vai conduzir correntes elétricas no seu cérebro, melhorando o circuito elétrico de tal forma que a sua musculatura que estava rígida solta. E focado. Focado, porque a região onde se mexe ou que se implanta esse eletrodo é uma região tão pequena, semelhante a um grão de arroz. Isso está dentro do cérebro, lá no meio do seu cérebro. Para fazer essa cirurgia, você não precisa cortar a cabeça toda e abrir a cabeça do paciente, é impraticável isso. Mas você faz um pequeno furo do tamanho da largura de um lápis e através desse pequeno furo o eletrodo desce. Só que como o cérebro estamos dentro de um crânio fechado, você não tem noção de onde está, não está acoplado ainda, naquela época não estava, um equipamento de imagem para ver exatamente onde você estava. Lógico que na Alemanha e outros países já haviam os equipamentos de imagem acoplados, mas aqui no Brasil ainda não estava de uma forma praticável, né, desenvolvido o suficiente. Então, esse computador que o meu amigo comprou, ele precisava de alguém que descesse o eletrodo e monitorasse em que região estava, porque a ponta do eletrodo era capaz de detectar atividade cerebral e em cada região do cérebro nós temos uma atividade. Então, eu ia fazendo uma leitura de cada região até chegar num ponto
que junto com o médico falava, olha, chegamos na região tal, provavelmente, fazia-se alguns exames clínicos no momento, alguns testes com o paciente acordado. Aí a pessoa, nossa, paciente acordado, furou a cabeça, mas era anestesiado, o couro cabeludo, ele tomava um pequeno sonífero para não sentir dor, né? Porque a dor está no couro cabeludo, não está no cérebro em si, ele não dói. Então, aí ele acordava e você observava que a fala melhorava, que os movimentos da mão eram restabelecidos, né? Porque às vezes ele não conseguia fazer movimentos simples como esse. E aí, então, esse meu trabalho era esse. Às vezes as cirurgias gastavam 10 horas, depois o sistema foi aprimorando, vieram para 8, 6 horas, cada vez mais curtas, e o paciente ficando bem. Hoje as tecnologias evoluíram um pouco. Então, durante uns 6 anos eu fiquei com essa atividade dentro do hospital, da faculdade, auxiliando os neurocirurgiões, né, o neurocirurgião principal que trabalhava com isso aqui em Rio Preto, por sinal um excelente médico. E depois com outras, às vezes ia assessorar algumas outras pessoas também fora de Rio Preto, dentro do estado de São Paulo, fora, de acordo com a necessidade do profissional no momento. Então foi uma fase bastante interessante que eu vivenciei assim uma fisiologia aplicada ao humano já diretamente no campo cirúrgico. Foi muito engrandecedor, foi muito positivo, os contatos, o conhecimento, o tanto que eu aprendi da atividade cerebral também, né? Mas agora eu entrei numa outra fase, uma fase mais tranquila já,